Vamos para o Miguel, então? Vamos. Aí, Miguel, vamos começar agora, hein? Falar a sua história. Se prepara. A Carol também fica bem emocionada. Mas é legal, né? A gente contar assim É a legal, história. Você vai né? lembrar. Engraçado, não sei com você, mas deve ser igual. A gente conta detalhes, assim. Você sabe cronologicamente tudo o que aconteceu, né? Todos os passos. É. Então vamos desde o início. Como você descobriu o que aconteceu? Então, Miguel foi uma gravidez planejada. Quando eu estava com 5 meses, descobri que tinha placenta prévia num exame. Placenta prévia é placenta baixa. E daí, com 5 meses, o Dr. Roberto Camargo, que era o meu médico, falou assim, olha, você não vai poder fazer parto normal, vai ser cesárea, não vai ser de 9 meses também. Ah, tá. Não Então vai você dar já para esperar sabia. os 9 meses. E já fiquei morrendo de medo, né? Porque minha mãe, todos os partos foram partos normais, com exceção da Carol, né? E ela falava muito mal, assim, tinha um trauma da cesariana. Então, a hora que falou que ia ter que fazer cesárea, eu, ai, não! Mas, enfim. Aí, com 5 meses, depois que eu descobri que eu tinha placenta prévia, eu comecei a ter sangramentos. E daí foi onde eu precisei fazer repouso. Aí, fazendo repouso, tomando medicação. E com 6 meses tive um sangramento maior, precisei internar. Com 7 meses tive um outro sangramento, uma outra hemorragia, que fiquei 1 semana internada. Aí nesse período eu já estava com 32 semanas, internada, tive um descolamento de placenta. Descolou a placenta, o que acontece? Para de oxigênio para o bebê, né? Para de tudo para o bebê. Então, já entrei no centro cirúrgico para fazer a cesárea de emergência e daí corria risco de vida, eu e o Miguel, por conta da hemorragia. Nossa. Aí, na época, foi o Dr. Marcos Porto. Olha que coincidência, né? Foi a doutora Edna Marido lá da atrás, doutora né? Edna. Com a Carol. Pois E depois foi o Dr. Marcos Porto que fez o meu parto. Ele que estava de plantão. E chamou meu marido, falando que ia tentar salvar a vida da mãe, né? Mas que o bebê ele não garantia, né? Não sabia como que ia estar. Daí foi aquele baque, né? Imagina. Daí fui pro centro cirúrgico, fez o parto, vi o Miguel, me mostraram, até levar ele para UTI. Mostraram também meu marido, era horário de visita, meu marido estava lá, meu marido conseguiu ver rapidinho, minha mãe também estava lá, viu, para depois levarem ele para UTI. Assim, aparentemente, até que não foi um problema maior, né? Porque tem criança que já entuba e tal. Não, ele ainda foi levado, assim, normalmente para UTI. Tá. Mas com esse tempo, né, que ele ficou até fazer meu parto, faltou oxigênio, que causou sequelas dele. Só que naquela época, falei, também tudo diferente, né? Hoje, o Miguel já está com 15 anos, as coisas mudam, evoluem, graças a Deus. Então, naquele momento, ele ficou internado, precisou entubar, né, ventilação mecânica e tal, ganhar peso. Então, no total, ele ficou 39 dias internado. 26 na UTI e depois mais 13 no berçário para ganho de peso. No berçário, quando ele foi pro berçário, eu internei junto com ele para ficar acompanhando e tal. Consegui amamentar ele ali mesmo no berçário e fomos para casa. Fomos para casa com um bebê prematuro. Não tivemos nenhuma informação que ele poderia ter tido alguma sequela. Não foi diagnosticado nada de início. Não foi me passado nenhuma orientação. Então, fui com o bebê embora prematuro. Aí, na época, o Miguel não tinha plano de saúde. Ele foi encaminhado para passar com a doutora Lourdes, que até hoje ainda atende, né, o programa do bebê. E foi passando, né, com mais frequência na pediatra e tal. Ele era muito molinho. Era um bebê bonitinho, engordou super rápido, amamentei ele no peito. Nada que chamava muita atenção. Mas ele era molinho. Aí, com 4 meses, foi quando nasceu a minha sobrinha, a filha da minha irmã de São Paulo, a filha da Cássia. E a minha sobrinha nasceu, ficou na minha casa. E com 1 mês, a menina já estava durinha. Pescocinho durinho. Eu falei, opa, o Miguel tá muito devagar, né? Tá muito molinho. Tá diferente. Daí, perguntei pra doutora. Eu falei, tem que fazer bastante estimulação em casa, estimula bastante e tal. Mas eu vou falar para você passar ele na terapia ocupacional aqui do posto. Passei na terapeuta, Miguel chorava muito. Acho que por conta também, né, do trauma, né? Ficou internado muito tempo, ficou longe da mãe. O horário de visita na UTI era só aquela meia horinha, então ficava o dia todo longe, né? Não tinha contato. Não tinha nenhum contato, demorei para pegar no colo. Então, tudo isso fica ali registrado, né? Fica.
Daí, o que aconteceu? Começou a passar com a TO, chorava. Aí a TO pediu para uma outra terapeuta atender ele. Aí essa terapeuta falou assim, olha, o caso do Miguel é um pouquinho mais grave. A gente pode fazer o encaminhamento dele para ACD em São Paulo? Falei, pode. Eu não conhecia o que era ACD, mas pode. Aí, tá, fez o encaminhamento. Aí, nisso, a minha irmã conversando, ela falou assim, olha, conversei com a minha cunhada, ela falou, por que você não leva na DF fazer uma avaliação? Falei, eu vou levar. Agendei, levei, fez a avaliação lá na DF. Aí passei na doutora Lourdes de novo. Ela falou assim, não, então vou fazer o encaminhamento, você leva para pai. Falei, tudo bem, onde tiver aqui eu levo, né? Aí fez o encaminhamento, fui para pai, fez também toda a avaliação com a equipe lá. Aí ficamos aguardando vaga entre a DF e a pai chamou primeiro. Aí nisso o Miguel já estava com 8 meses. Aí o Miguel começou a fazer atendimento de físio, fono, TO. O médico na época pediu uma tomografia, pediu uma ressonância. Foi feito. Mas assim, nada ainda orientando a gente que podia ter sido uma sequela do parto. Né? Até então diagnóstico fechado, um bebê prematuro. Quando o Miguel completou 1 ano, a CD chamou. Aí Miguel, foi com 1 aninho, chamaram na CD. Aí levamos o Miguel, primeira consulta médica. Na CD de onde? São Paulo. Ah, tá. A CD é lá em São Paulo. E daí levamos o Miguel e a médica falou na primeira consulta pra gente, vocês sabem o que o Miguel tem? Eu falei, eu acho que é paralisia cerebral. Eu acho, porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha computador em casa, não tem um celular assim, né? Que você não jogava no Google as coisas para procurar. Não tinha essa facilidade, né? Eu perguntando na PAI, para a enfermeira, olha, o que aquela criança ali tem? Né? Daí eu falei, tá bem parecido, eu acho que é paralisia cerebral, pelo que eu pesquisei rapidinho num computador aí. Daí ela falou assim, exatamente. Bem provável que tenha sido durante o parto, por conta, né, de todas as intercorrências que você teve. Então, essa falta de oxigênio causou sequelas no Miguel. E hoje, assim, é bem... Qualquer pessoa, assim, vai saber, né, identificar. Mas a gente não teve essa orientação antes. Então, daí, a partir disso, a gente começou, né, a seguir mesmo com o diagnóstico. Mas nada assim... diferente porque ele já estava fazendo as terapias apenas com um diagnóstico de uma paralisia cerebral, que ia acompanhar para o resto da vida, né? Não era só um bebê prematuro, que ia demorar um pouquinho para desenvolver, né? Então, era um pouquinho mais grave. Então, foi isso. E parte de escola, até para não fazer igual da Carol. Aí, eu lembro do Miguel no Racanelo. Sim, né? Mas como foi, tipo, a parte de trajetória? Então, o Miguel frequentou a PAI até os 4 anos. Até os 5, na verdade. Quando ele fez 4 anos, que já era idade para ser matriculado em EMEI, em Parquinho, a gente falou, né, que ia matricular o Miguel. Aí a PAI e a Secretaria da Educação fizeram uma reunião comigo e com meu marido, para avaliar, no caso do Miguel, como seria ele para a escola regular. Daí eles orientaram a gente deixar mais 1 ano o Miguel na PAI, até para amadurecimento dele, porque ele ainda chorava bastante e tal, né? Daí eu conversei lá na escola, falei, olha, então esse ano o Miguel ainda não vai continuar na PAI, mas a diretora na época do Parquinho já perguntando toda a deficiência do Miguel e o que ele precisava. Que legal. Então já teve tinha uma preocupação. Essa preocupação em como receber esse aluno com deficiência. Ou um cadeirante, né? É a diferença das épocas, né? Totalmente. Antes do Miguel entrar, só na matrícula, né? Comigo também foi assim. Eu fiz a matrícula, já teve essa preocupação de como ia receber esse aluno. Que legal. Então, mas aí o Miguel não foi esse ano para a escola, ele foi no ano seguinte. E quando chegou na escola, tinha rampa, tinha banheiro adaptado, construir um banheiro exclusivo, né? Porque daí precisava ter um trocador, ter um espaço para cadeira. Então foi construído esse banheiro. E eu falo assim, esse momento foi maravilhoso, né? A gente vê que realmente, né, estavam preparados para receber o Miguel. Sim. Né? Fez toda a diferença. Isso é incluir, não jogar numa salinha, né? Tipo, uma salinha todo mundo junto separada. Esse contato também da